Vamos falar sobre a Ordo Salutis. Quem já ouviu falar disso? A expressão em latim para o processo da salvação, a ordem da salvação. Eu falei sobre esse tema em 3 passos ontem. Comecei, não terminei, porque não dá para falar sobre esse assunto em 1 hora. Então tem que ser pelo menos algumas horas. Então hoje também vou fazer uma introdução. Não quero me estender, porque eu quero assistir a novela do Gênesis daqui a pouco. Esse pastor noveleiro não é fácil, estou brincando. Mas eu quero fazer então uma introdução com vocês. E a gente vai continuar nos próximos cultos sobre o assunto. Já falei sobre esse assunto aqui. E algumas pessoas dizem assim: pastor, o senhor tem problema em repetir mensagem? Eu só vou parar de repetir uma mensagem depois que você decorar ela 100%. Amém? Como eu sei que isso não acontece, então a gente prega a mesma mensagem, porque nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é uma mesma mensagem. Não existe uma mensagem nova. Amém? Não existe uma mensagem nova. Paulo disse assim: mesmo que um anjo do céu ou um apóstolo chegar e pregar um outro evangelho, uma nova mensagem, diferente dessa que nós pregamos, considere anátema, esteja embaixo de maldição. Então nós não pregamos outra mensagem, nós pregamos Jesus Cristo crucificado e ressurreto ao 3º dia. Essa é a nossa mensagem. Amém? Então nós repetimos a mesma mensagem desde que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então não tem problema de repetir sermão. Amém? Ordem da salvação. O que é a salvação? Pode passar e deixar ali no próximo slide. O que é a salvação? A salvação é o ato de Deus vir ao nosso encontro para nos resgatar do castigo eterno. O castigo que nós receberíamos por causa dos nossos pecados e do fato de sermos filhos de Adão e termos nascido com uma natureza pecaminosa. Por isso nós pecamos, porque nascemos pecadores, somos filhos de Adão. Então, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Nada, nada, nada. Somente Deus pode salvar. A iniciativa de salvar é de Deus. Deus decidiu salvar. Deus decidiu organizar um plano antes da criação do mundo para que o homem pudesse ser salvo, mesmo antes dele ser criado. O plano foi estabelecido antes da fundação do mundo, tá? Então, o que é a salvação? É a ação, o ato de Deus de vir ao encontro da humanidade para salvar a humanidade do castigo eterno, da separação eterna de Deus. E essa salvação, ela acontece em uma ordem, ela segue uma ordem. E aonde é que a salvação se inicia, ou se iniciou? A salvação se iniciou na eternidade passada, antes da criação do mundo. Deus, ele predestinou algumas pessoas para a salvação. Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. É Deus quem escolhe. Você não pode escolher a Deus. É Deus que nos escolhe. Pelo menos é isso que eu vejo na minha Bíblia. Eu não vejo na Bíblia nenhum texto claro, explícito, dizendo que nós escolhemos a Deus. Mas eu vejo vários textos dizendo que Deus nos escolheu. Então, o primeiro aspecto da ordem da salvação, da Ordo Salutis, é a predestinação. E nós vamos manusear a nossa Bíblia para entendermos o que é a predestinação, ou a eleição. O que é predestinação? É você ter o seu destino definido antes. Por isso, predestinação. Você tem o seu destino pré-determinado. Deus escolheu o seu destino antes de você nascer, antes dele criar o próprio mundo. Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 29. Manuseie a sua Bíblia, por favor. Não só manuseie, não só marque, mas deixe que você permita que você ouça a palavra, a voz, por dentro da minha voz, amém? É o pregador falando, é o Josias falando, mas é a palavra de Deus e Deus está falando, amém, queridos? Deus está falando, então permita ouvir a voz de Deus, em vez de ouvir a minha voz. Romanos 8, 29, diz assim, Denise, obrigado, eu falo assim, ela já entende, né?
Alguns irmãos já entendem diferente, quando você faz assim, depois você está pedindo uma dose, né? Não, assim é um copo com água, amém? Romanos 8 e 29 diz assim, eu vou ler o 28, porque a gente cita o 28 assim, a Deus dará, né? A gente cita versículos a Deus dará, isolado, e a gente dá qualquer significado por versículo. E o versículo 28 é muito mal entendido por muitas pessoas, olha só. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então Deus não faz todas as coisas cooperarem para o bem de todos. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos entendem que isso é diferente de se falar que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de todo mundo? É diferente. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Aqueles que foram alvo do amor de Deus. Porque nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Então, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Existe um grupo de pessoas que é chamado por Deus de acordo com um propósito, com um plano. Pois Deus conheceu de antemão, o que ele está dizendo aqui? Deus conheceu de antemão os seus, existem os de Deus. Dá para entender? Está pegando? Ele conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. De quem que ele está falando? Do Filho, Jesus. Ele é o irmão mais velho, ele é o cabeça de uma nova raça, ele é o cabeça de uma nova criação. Quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criação, somos uma nova criatura, somos uma raça nova, do qual Jesus é o cabeça, ele é o primeiro, e então o desejo do Pai é que nós nos tornemos parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. Ele é o cabeça de uma nova raça e nós nos tornamos uma nova criação quando nós nos convertemos. Verso de número 30 diz assim: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, ou os justificou, e depois de justificá-los, de declará-los justos, lhes glorificou, ou lhes deu a sua glória. Nós vemos aqui um processo, amém? Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Mas, todavia, esse processo ele tem alguns aspectos que não são relatados aqui nesse versículo. Mas, por enquanto, nós estamos falando da predestinação. O livro da vida, ele está fechado. Ninguém entra e ninguém sai. E ninguém é riscado. Tá? Aquela ideia de que vou riscar o seu nome do livro da vida, isso não existe. Vou passar um corretivo, né? O anjo lá passa um corretivo, aí depois que você se arrepende do seu pecado, aí ele escreve de novo, aí você imagina, no final, o nosso nome vai estar assim de corretivo lá. Você pensa como é que vai ser esse negócio? Porque quem é que não pecou hoje, por exemplo? Amém? Então, é claro que deve ficar bem claro que o pecado na nossa vida deve ser um acidente. Nós não podemos nos conformar com o pecado. O ímpio, ele peca e não está nem aí. A gente peca, e como é que você fica quando você peca? Eu fico da vontade de puxar os cabelos que eu não tenho, quando eu peco. Porque eu fico decepcionado comigo, eu fico triste comigo. O ímpio não está nem aí. Ele pecou e ele continua a vida da mesma forma. Então nós somos uma nova criação, uma raça diferente. Nós somos escolhidos por Deus, predestinados antes da criação do mundo. O livro da vida, em Apocalipse 13:8, diz que o livro do Cordeiro, com o nome dos salvos, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Então, ou você está ou você não está. E aqueles que estão escritos no livro da vida e não se converteram ainda, eles vão se converter, fica tranquilinho da Silva. É Deus que vai trazê-los. Aí, e quem que ele vai usar? Ele vai usar nós. Amém? Porque muitas pessoas pensam assim: se está tudo predestinado, então por que eu vou pregar o Evangelho? É justamente por isso que eu vou pregar o Evangelho, porque existem pessoas que vão crer. Se não houvesse os eleitos, ninguém iria crer, amém? Ninguém creria. Então eu prego porque eu sei que tem gente que vai crer. Você entende? Isso me motiva a pregar, e não tira a minha motivação.
Algumas pessoas dizem assim: se está eleito, então para que pregar? Porque o eleito precisa ouvir o evangelho. O eleito precisa se converter, e ele vai se converter. Quer você pregue, quer outra pessoa pregue. Se você não quiser pregar, Deus vai levantar quem pregue. Não tem problema. Você não quer falar de Jesus? Deus vai levantar quem fale de Jesus. Simples assim. Mas o que me motiva a falar de Jesus é o fato de que existem os eleitos. E eles vão crer. Uma massa ouve e os eleitos são atraídos. E é onde a gente vai chegar no nosso segundo ponto. Aqui a gente vai ler Efésios. Eu vou pular Romanos 9 aqui, porque é um texto bem longo, mas você pode ler Romanos 9 na sua casa depois. Mas vamos lá em Efésios, Romanos 9 é fantástico, tá? Eu só não vou ler porque é longo, mas lê na sua casa. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 3 a seguir. Eu vou ler apenas os primeiros versículos. Gálatas, Efésios, capítulo 1, do versículo 3. Olhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aí ele continua: mesmo antes de criar o mundo, atenção, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ponto. Então o texto está dizendo que Deus, ele nos amou, antes de criar o mundo ele nos escolheu. E eu fico com a Bíblia. Está dando um pouquinho de microfonia, eu acho que tira um pouco do agudo, um pouquinho do agudo, e vai ajudar. O agudo tem que ficar quase no zero. Foi um teste que eu fiz esses dias, aí não dá a microfonia. Amém. Então, acho que ficou claro aqui, não precisa nem continuar o texto. Deus escolheu. Vocês concordam comigo? Está escrito aqui que Deus escolheu? Amém. Deus escolheu. E Tessalonicenses, vamos lá para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 12 e 13. Vamos ler só o 13. Quanto a nós, Paulo está falando, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos, porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação, por meio do Espírito que os torna santos, e pela fé na verdade. Ponto. Esse é o primeiro aspecto da salvação, a predestinação. Agora, como é que Deus escolhe? Quem é que Deus escolhe? Os mais bonitos? Os mais feios? Os dos olhos azuis? Os careca? Os cabeludo? Quem é que Deus escolhe? Tem duas teorias. A primeira é chamada de presciência, e aparecem 2 versículos na Bíblia sobre isso, em Romanos e em Pedro. Fala sobre o fato de Deus ver lá no futuro, e então ele escolher baseado no que ele viu. Essa é a primeira teoria. Deus viu quem creria, então ele elegeu, ele predestinou quem iria crer. A segunda teoria é chamada de soberania absoluta de Deus, que Deus escolheu, e o critério que Deus usou é oculto a nós não sabemos. Ele escolheu e ponto. Qual é a teoria mais aceita? As duas são ortodoxas, ou seja, as duas são aceitas, são consideradas cristãs, ortodoxas. Porém, eu tenho a minha, e eu digo para você: estude a Bíblia e se defina. Deus viu que você creria e te elegeu, ou ele não viu nada de bom em você e simplesmente te escolheu? Porque se ele viu que você creria, ele viu algo de bom. Você vai crer e o outro não vai crer. Então, esse creu e esse não creu. Então, porque esse creu, eu escolho ele. Tem mérito aí, não tem? O que você acha? Eu só estou perguntando, não estou afirmando. Ou ele soberanamente escolheu uns e deixou outros no estado de perdição que ele já estava. As duas teorias são aceitas, escolha a sua. Eu tenho a minha, mas eu não vou falar para você qual que é. Não. Depois eu digo para você, se você me perguntar no particular, e pagar um churrasco lá na sua casa. O segundo ponto é o que nós chamamos de chamado. Amém? Chamado. O que é o chamado? O chamado é o segundo aspecto do processo da salvação. Deus elegeu antes da criação do mundo. Amém? No tempo em que nós vivemos, ele nos chama.
Quando é que ele me chamou? Ele me chamou no dia 14 de abril de 2005. Foi quando ele me chamou de maneira eficaz. Por que eu digo de maneira eficaz? Porque existem dois aspectos do chamado. O chamado geral, que é o chamado para se ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é pregado a todos, mas o chamado eficaz é sobre o eleito. O eleito vai ouvir e vai ser atraído por Deus, será convencido pelo Espírito Santo, terá sua resistência rompida e vencida pelo Espírito de Deus. Aí a gente vai entender Mateus 22,14. Talvez um texto que você nunca entendeu, ou já entendeu, mas eu vou ler com você, vou ler ali. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que muitos chamados? Porque todos são chamados pelo Evangelho, no sentido de ouvirem o Evangelho, de serem apresentados ou terem o Evangelho apresentado a eles. Mas quem é que vai crer? Os eleitos. Então muitos são chamados, ou todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí, eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13, o versículo 48. E eu quero ver a sua reação ao ler esse versículo. Atos 13, 48. Se vir ali na projeção, eu não manuseio a minha Bíblia. Atos 13, 48. Já veio. Olha só. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Ponto. Já vou terminar a leitura, mas antes eu vou te explicar. Havia um grupo de pessoas, judeus e gentios, ouvindo a pregação dos apóstolos. E esse grupo todo foi chamado para ouvir o Evangelho. Concorda comigo? Aí o texto diz assim: quando ouviram, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Chocante, não? Chocante. Quando eu li esse versículo a primeira vez e parei para entender, porque a gente lê assim, aí parar para entender às vezes a gente faz pouco, né? Quando eu li esse versículo e parei para analisá-lo, eu fiquei em choque. Mas aí eu comecei a olhar para a Bíblia com esse olhar mais atento para a doutrina da salvação, que nós chamamos de soteriologia. Sotério, salvação; logia, estudo da salvação. Hamartiologia, hamartia, pecado; logia, estudo do pecado. Então, cada área dentro da teologia, nós, pastores, teólogos, nos debruçamos para estudar, e deve ser também o desejo de todo cristão, não é só de pastor, não é só de teólogo, deve ser o desejo de todo cristão. Então, eu comecei a olhar com um olhar mais atento, e eu percebi que, de fato, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso que nós devemos ser sábios na hora de pregar. A gente não pode ser crente pentelho. Conhece aquele crente chato? Tem que se converter. Foi assim que ganharam você para Jesus? Foi assim que te convenceram? Foi seu pai que te convenceu? Foi o pastor que te convenceu? Foi o Espírito quem te convenceu. Então, enquanto a vida há esperança, se você já falou de Jesus para aquela pessoa, continue orando por ela. Não fica chateando a pessoa, porque a gente às vezes bloqueia mais a pessoa do que ajuda ela de alguma forma com a nossa vontade de convertê-la. Nós não convertemos ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o pastor Josias. É? Quem é? É o Espírito Santo. É Ele quem convence. Nós somos apenas um instrumento, que as pessoas possam ouvir a voz de Deus dentro da nossa voz, através da nossa voz. Amém? Então, ore pela pessoa, ore para que Deus vença a resistência daquela pessoa, para que Deus abra o coração daquela pessoa. Se ela for um eleito, ela vai crer. Isso não deve nos acomodar, muito pelo contrário, deve fazer a gente orar mais, para sermos conduzidos pela direção de Deus. Paulo muitas vezes queria ir para um lugar, e o Espírito Santo dizia: vai para esse lugar. O Espírito Santo dizia: não vai para cá, vai para cá. Por quê? Porque é o Espírito quem conduz. A nossa vida deve ser dirigida pelo Espírito de Deus, e não pela nossa vontade, pelo nosso achismo. É Ele quem conduz. Amém? Atos 2 e 39. Atos 2 e 39, vamos ler o que diz. A gente está falando sobre o chamado, tá? Atos 2 e 39 vai dizer assim:
Essa promessa é para vocês e para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Todos que forem chamados. Esse texto é bem claro para mim. Atos 16, 14. Atos 16, 14. Diz assim: uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Quem foi que abriu o coração? O Senhor. Não é você que bota a peixeira ali e abre o coração da pessoa, é o Senhor que abre o coração da pessoa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, depois de Romanos, Atos, Romanos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 23, diz assim, e o 24 depois: assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gentios. E um último texto, Efésios 1 e 18, Efésios capítulo 1 e o versículo 18, diz assim: ora, para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, e o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Está falando sobre os que são chamados. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, e eu paro aqui sobre o chamado. Existem dezenas de versículos que falam sobre a predestinação, dezenas de versículos que falam sobre o chamado. Eu selecionei alguns apenas. 2 Timóteo 1,9: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Nos salvou e nos chamou, não porque merecemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Desde antes da criação do mundo, Deus tinha um plano. Você entende? É isso que está na Bíblia. Eu já vi muitas pessoas ouvirem esse ensino e ficarem indignadas. Não pode, Deus é injusto. Fala isso para ele. Fala com ele, que culpa que eu tenho? Eu estou só pregando a palavra que eu não escrevi. A palavra é dele. E está muito claro, está explícito. Não tem como questionar esses textos. Não há como. Então, Deus é injusto por escolher uns e não escolher outros? Você acha? Eu respeito. Eu também já achei. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus é Deus. Deus é Deus. Tem coisa que a gente não entende. Ele escolheu e ponto. Como que ele escolheu? Ele viu quem creria ou ele escolheu soberanamente? Aí você define. E o terceiro ponto, eu vou ficar por aqui. O que acontece quando eu sou chamado? Eu sou chamado através do Evangelho. O Evangelho, ele é exposto. Então eu sou atraído. Quando eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo me convence. Ele me convenceu. Quando eu ouvi, ele atuou no meu coração e abriu o meu coração e rompeu as minhas vontades, porque eu não queria Deus, eu não amava Deus, eu era inimigo de Deus, eu detestava Deus, eu não queria amizade com Deus, porque eu estava morto espiritualmente. Como é que acontece? Eu sou tricotomista. O que é um tricotomista? É quem crê que o homem é formado por corpo, alma e espírito. O dicotomista crê que alma e espírito é uma coisa só, que eles são tão unidos que chega a ser uma coisa só, não tem divisão entre eles. Então, corpo, alma e espírito, uma coisa, e corpo, dicotomista. Eu não vejo isso na Bíblia, por isso eu sou tricotomista. Eu creio que eu sou uma alma que habita em um corpo e tem um espírito.
Amém? Eu sou a alma. A alma é o centro das emoções, é o centro da minha personalidade, é quem eu sou, é quem eu me tornei, advindo do que eu herdei dos meus pais, a carga genética que eu herdei dos meus pais, o padrão de comportamento que eu herdei dos meus pais, o meio me formou, o indivíduo que eu sou a alma. Amém? E eu habito em um corpo. Para que serve o corpo? O corpo serve para eu me relacionar com o mundo físico. Eu só posso tocar no que é físico, porque eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo de carne e osso. Por isso eu consigo tocar nas coisas físicas. A partir do momento que eu morrer, o meu corpo acabou, porque ele é só um canal. Ele é um corpo onde eu habito. E o espírito é um corpo espiritual para eu me relacionar com o mundo espiritual. Eu só consigo me conectar com o mundo espiritual através do meu espírito. Só que o meu espírito, ele nasceu morto. Porque Deus é espírito. Adão, quando pecou, ele morreu espiritualmente. Ele foi cortado. A comunhão com Deus foi cortada, rompida. Por isso que a morte entrou no mundo. Ele começou a morrer quando ele se desconectou de Deus. Morte é separação. Ele se separou espiritualmente de Deus. Por isso, ele morreria fisicamente. Ele morreu com 900 e tantos anos. Porque ele começou a morrer quando? Quando ele se desconectou de Deus. Você corta o galho de uma árvore. Quando é que o galho da árvore morreu? Quando ele foi desconectado. Quando é que ele seca, que você olha para ele e diz assim, não, agora morreu mesmo. Ele vai levar uns dias para isso, para secar. Assim Adão, quando foi desconectado de Deus, ele foi morrendo. Levou 900 e tantos anos para secar. Secar como? Você já notou que a gente vai ficando velho e a gente vai secando? Ou você não notou ainda? Eu quando olho no espelho eu fico assustado. Falo assim, não, mas não é eu. Eu olho a foto do meu RG, que agora foi atualizada, mas até esses dias era a foto de quando eu tinha 18 anos. Uau! Aí quando eu olho no espelho, uau! Como é que mudou, depois que a gente sofre uma metamorfose. Por quê? Porque a gente está secando, a gente está morrendo. Quando é que você começou a morrer? Quando você nasceu. Você começou a morrer quando você nasceu. A cada dia que você vive é um dia menos. Você está caminhando em direção à morte. Todos nós vamos morrer. Você entende isso? Então Adão ele começou a morrer quando ele foi desconectado de Deus. Agora, nascemos assim, desconectados de Deus, mas temos a necessidade da espiritualidade. Aí o que a gente busca? A gente busca preencher o nosso vazio existencial através do quê? De várias coisas. Tem pessoas que são mais almáticas, que elas são mais focadas na alma. Então, elas buscam de acordo com a sua racionalidade, com as suas emoções, com seus sentimentos, com a intelectualidade, ela tenta buscar preencher esse vazio existencial. Tem pessoas que são mais espirituais, e elas buscam na espiritualidade preencher esse vazio espiritual. Aí ela vai para a Umbanda, para a Quimbanda, para o Espiritismo, para o Budismo, e para diversas religiões que existem. Vai buscar essas pseudociências. No mundo há mais de 10 mil seitas e religiões criadas pelo homem. Por quê? O desejo de ser suprido espiritualmente, mas o homem continua vazio. Aí vem o Evangelho, ele ouve o Evangelho, ele é chamado, porque ele é predestinado, então ele é chamado, ele ouve o Evangelho, então o Espírito Santo atua no coração dele e o regenera. O que é a regeneração? É o novo nascimento. É o que aconteceu lá com Nicodemos, no capítulo de número 3 do Evangelho de João. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era religioso, ele era doutor no Antigo Testamento, ele conhecia o Antigo Testamento versículo por versículo, mas Jesus disse para ele assim, tem que nascer de novo. Ele, mas como assim? Nascer de novo? Eu tenho que, depois de velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe, como é que é esse negócio? Jesus disse, você é doutor, você é PhD em teologia, e você não entende essas coisas. Eu estou falando para você de coisas que acontecem aqui na terra. Imagina se eu falar para você das coisas que tem no céu, você vai pirar. Nicodemos não entendia. Jesus disse, você tem que nascer da água, e você tem que nascer do Espírito. O que é nascer da água? É o nascimento natural. Você morava na barriguinha da mamãe, dentro de uma bolsa de água. É o nascimento carnal, natural. Quem é que nasceu? Todos nós, amém? Só que para entrar no céu, você tem que nascer 2 vezes. Você tem que nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É receber vida espiritual. Quando eu ouço o Evangelho, eu sou chamado, então, pelo Evangelho,
e o Espírito atua e me convence. Como que ele me convence? Me regenerando, porque eu estava morto espiritualmente, eu não entendia Deus. Lembra antes da sua conversão, que você já tinha lido a Bíblia, você já tinha ouvido falar de Jesus, só que nunca entrou na tua cabeça? Nunca entrou na tua cabeça. Eu fui criado indo na igreja, na Assembleia de Deus com a minha vozinha, ela me levava na Assembleia de Deus quando eu era criança, eu só ia para bagunçar, para fazer festa, para bagunçar, e quando eu já tinha minha vontade, eu não quis mais ir com ela. Fui na igreja católica algumas vezes, porque sou católico de berço, católico, apostólico, fervoroso, não praticante, assim que eu era, e eu fui algumas vezes, mas não entendia nada, até porque não dá para entender, porque não se ensina, né? Já é difícil entender, porque a gente está morto, aí não ensina e complicou tudo, né? E tem muitas igrejas que também não ensinam, ensinam tudo, mas não ensinam o Evangelho. Interessante que eu ouvi o Evangelho e fui convencido pelo Espírito. Agora, como é que eu sou convencido? Você recebendo vida espiritual. Você já foi no velório alguma vez? Quem já foi no velório? Você tentou falar com o morto? O morto fala? O morto anda? O morto respira? Toma água? Levanta? Não, está morto. Espiritualmente, eu não posso ter nenhuma reação para com Deus, porque eu estou morto para Deus. Ele tem que vir em mim e atuar em mim e me dar vida espiritual. É isso que é o novo nascimento. E quando Ele me dá a vida espiritual, aí acontece o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo de número 12 e 13. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Pode manusear sua Bíblia enquanto é projetado ali, ou se você quiser esperar a projeção. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu vou manusear na minha Bíblia aqui enquanto sai lá. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O nascimento espiritual é de Deus. Nós nascemos de Deus. É isso que Nicodemos não entendia. Aí, para chocar mais ainda, capítulo 6 de João, capítulo 6, versículo 44 e o versículo 45. O capítulo 6 é extraordinário. Olha lá. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu vou ressuscitar ele. E o versículo 45, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai, aprende dele, vem a mim. Ouve o Pai, aprende dele, vem a mim. O versículo 63, do mesmo capítulo 6, somente o Espírito dá vida. Que vida? Vida espiritual. A natureza humana não realiza coisa alguma, não presta para nada, só para pecar. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Verso 64. Mas alguns de vocês não creem em mim. Por quê? Jesus vai explicar por quê. Pois Jesus sabia desde o princípio que quem não acreditava nele, quem é que iria traí-lo. Verso 65. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, a minha palavra não é entre vocês, porque vocês não são de Deus. Jesus, nesse capítulo, ele vai chamar os judeus de filho do diabo. Eles vão dizer assim, nós somos filhos de Abraão, como é que você faz essas coisas para a gente? Você está ofendendo a gente, nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam ouvir a minha voz. Mas vocês são filhos do diabo, e vocês fazem a vontade do pai de vocês, desde o princípio, nunca houve verdade nele, ele mente porque é o que ele sabe fazer muito bem. Jesus chamou aqueles religiosos de filhos de Satanás. Vocês têm ideia do quanto isso é forte? Eles estão falando com um judeu, filho de Abraão, só que a Bíblia vai dizer que filho de Abraão não é aquele segundo a carne, mas é pela fé. Amém? Você é filho de Abraão pela fé. Se você crê naquilo que Abraão creu, no que Abraão creu, irmão? Abraão creu na promessa de Deus. Abraão creu que Deus iria enviar o descendente, a partir do qual todas as nações seriam bem-aventuradas. E nós somos filhos de Abraão pela fé. João, lembra João então?
capítulo 6, você pode ler todo o capítulo 6 na sua casa depois. Efésios capítulo 2, e eu vou terminando por aqui. Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 1 ao 5, vou ler ali. Vocês estavam mortos. Opa, então está concordando com aquilo que eu havia dito, ou o que eu disse, né, concorda com a Bíblia, porque a Bíblia é a base. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, nos pecados que vocês costumavam viver, como o resto do mundo, que ainda está vivendo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é esse cara? Ele vai dizer, o texto vai dizer, ele é o espírito que agora opera no coração dos que se recusam a obedecer. Quem? Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam o Evangelho. Continuando lá agora, verso 3, todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. A gente vivia assim, cego, a gente queria realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas paixões, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Glória a Deus, amém, louvado seja o nome de Jesus. Olha que obra maravilhosa que Deus está realizando em nós. Tito, capítulo 3, versículo de número 3, Tito está lá na frente, já acharam ali, a comunicação é uma bênção. Tito capítulo 3, versículo 3 até o 6, em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e inveja, e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, alguma coisa boa, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para mover os nossos pecados, e nos fez nascer de novo, regeneração, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Regeneração, novo nascimento, ressurreição, está falando da mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo. Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Quando a gente se converte, nós somos imersos no Espírito. Quando nós nos convertemos, é através da imersão no Espírito que nós nascemos de novo. O Espírito Santo nos sela, somos selados pelo Espírito Santo, não há como tirar esse selo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que nós vamos chegar no céu. Não há como tirar o selo dessa carta. Se você tirar, você estraga, você rasga. Não há como deixar de ser filho de Deus. Amém? Você é salvo, ou você é ou você não é. E uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão. Não tem como perder a salvação. Ah, então eu posso pecar? Pode pecar. A questão é, você quer? Amém? A questão é, você quer? Porque tem muitas pessoas que dizem que a certeza da salvação é uma doutrina que dá liberdade para o pecado. Gente, a gente não precisa de doutrina para pecar. Eu fui ensinado que se perdia a salvação, e eu pecava. Hoje eu tenho certeza que não se perde a salvação, e eu ainda peco. Agora, eu tenho prazer no pecado? Não. É claro que precisa ficar bem claro que a gente, eu peco, o que o pastor faz? Ele rouba, ele mata, ele adultera, o que ele faz? A gente já pensa em coisa, só de poder fazer o bem e não fazer, é pecado. Só de cobiçar esse papel é pecado. No Antigo Testamento, a ideia era que o adultério era pecado, e ele ainda é pecado. Só que Jesus disse, agora, entenda o que eu vou dizer para vocês, só de olhar para o sexo oposto e imaginar na sua cabeça, você já adulterou. Você entende? Ou se matar, o assassinato é pecado, mas se você ficar com ódio de alguém, você já matou aquela pessoa na sua cabeça. Então, quando eu digo que nós pecamos, é porque só o pensamento,
nós já pecamos. Nós precisamos ser movidos pelo amor de Deus. Quando Paulo diz assim que o amor de Cristo nos constrange, eu entendo o que ele está dizendo. Ele nos amou tanto, 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 e quando eu olho para mim, eu percebo que eu nunca mereci esse amor, e esse amor me constrange, a tal ponto que eu quero viver para a glória de Deus, a tal ponto que eu quero renunciar ao pecado a cada instante, porque o amor dele me constrange, eu estou imerso nesse amor, e eu quero viver para a glória do meu papai, eu quero viver para a glória dele, e para isso, eu não luto com as minhas forças, eu luto com a força de Deus, com o poder de Deus, com a graça dele, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu não luto com regras de pode e não pode, porque isso aguça ainda mais a nossa natureza pecaminosa. Quando você fala para uma criança, não faz isso, aí que ela faz. Não é assim? É assim. A história do restaurante que eu já contei aqui diversas vezes, o restaurante na beira da estrada, com uma fachada enorme de vidro por 25 anos. Daqui a pouco passou ali, alguém para almoçar, chamou o dono do restaurante e disse, como é que você faz uma fachada de vidro desse tamanho? Nunca ninguém quebrou isso aqui. Não, tem 25 anos, nunca ninguém quebrou. Cuidado, hein? O dono ficou assim, com a pulga atrás da orelha, fez uma plaquinha, colocou lá na frente, por favor, não atire pedra. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Nós não sabemos lidar com o não. A nossa mente não entende o não. Obrigado. Amém. Só tocar. Amém. Continuando então, ou melhor, terminando, eu quero ler com você Romanos 8:30, para a gente terminar. Romanos 8:30. Ache na sua Bíblia, por favor. Obrigado. Glória. Amém, glória a Deus, voltamos. Romanos 8:30. Vai estar projetado ali. Se coloca em pé, a banda pode vir para cá. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, o que ele fez? Declarou justo. E depois de declará-los justo, fez o quê? Deu sua glória, ou os glorificou. Nós paramos na regeneração. O que acontece depois da regeneração? Vai aparecer aqui no slide. Vem a conversão. Nós nos convertemos depois que recebemos vida espiritual. Aí a gente vai continuar falando sobre isso no próximo culto, no próximo momento. A conversão é, você estava indo para o inferno, vivendo do seu jeito, e de repente você ouviu o evangelho, foi chamado, foi regenerado, e percebeu o estado que você vivia, então você deu meia volta, e você veio em direção a Deus. Isso é a conversão. E a conversão compreende duas coisinhas: arrependimento e fé. Você se arrepende dos seus pecados e você coloca a sua fé em Jesus Cristo. Você já se converteu, já colocou a sua fé em Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, se isso já aconteceu com você, então você é um filho de Deus. Feche seus olhos. A minha oração é para que essa mensagem ela ache lugar no seu coração, e não somente ache lugar no seu coração, mas que essa mensagem ela seja pregada em muitos lugares, nas igrejas. Essa é uma mensagem que muitas vezes ela é deixada de canto, ela não é ensinada, ela não é pregada, porque é uma mensagem que choca, que muitas vezes nos ofende, mas é a palavra de Deus, é o evangelho, é o plano de Deus para nos salvar. Você é filho, não porque você mereceu, mas porque Ele te escolheu. Você é salvo, não porque você fez alguma coisa boa para merecer, muito pelo contrário, a gente merecia o castigo eterno, mas Ele
com o seu amor e com a sua misericórdia, veio ao nosso encontro. Jesus, sendo Deus, se tornou um ser humano para receber o castigo que era nosso, o castigo dos nossos pecados. Por isso eu o amo, por isso eu me rendo a Ele, porque Ele abriu o meu entendimento e me deu vida espiritual para que eu pudesse crer de todo o coração. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem principado, nem potestade, o reino das trevas, os homens, nada, nem nós mesmos podemos nos tirar da mão daquele que nos salvou. Então se sinta seguro, se sinta amado, se sinta salvo. Busque a santificação, porque a palavra de Deus diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. E nós vamos entender que existe a santificação posicional e progressiva. Nós somos santos e estamos caminhando e sendo transformados pelo Senhor diariamente para sermos parecidos com Jesus. Deseje a santificação, deseje se parecer com Jesus, renda-se a Jesus, fuja da aparência do mal, fuja do pecado, fuja de tudo aquilo que te faz mal, porque o pecado faz mal para nós. O pecado não faz mal para Deus, faz mal para nós. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, nós queremos clamar a Ti nesta noite, queremos bendizer o Teu nome, por Tua infinita graça e bondade, Senhor.